A quinta semana jurídica, que as inscrições já estão encerradas há bastante dia. Não adivinhe por quê? Porque eu estou aqui com duas celebridades ao meu lado. É a Ana Paula Gimenez, diretora no Brasil da Associação Ibero-Americana de Direito Privado, palestrante, autora de obras jurídicas, né? CO da Família Humanizada e advogada. Ao meu lado, a Débora, advogada, coordenadora do evento, essa mulher que é fantástica, está aqui conosco enriquecendo o Guanambi, né? O curso de Direito da UniFG, e a gente fala sobre a participação da Ana na quinta semana jurídica da UniFG, e o tema deste ano é o seguinte: o legado dos 30 anos da Constituição Cidadã. Entrevista. Boa tarde. Boa tarde, Neide. Boa tarde a todos os ouvintes. Boa tarde também a Ana. É um prazer tê-la aqui conosco. E um prazer sempre grande estar no seu programa. Prazer o meu é te receber aqui, Débora. Eu também te agradeço pelo convite, tô adorando o Guanambi, agradeço a Débora pelo convite para estar na Semana Jurídica e por me apresentar essa cidade, vocês. Tô adorando tudo. Como é que vocês descobriram a Ana? Porque ela é muito famosa. Eu olhei o currículo dela. A Ana foi um achado na Universidade de Buenos Aires. E nós somos colegas de doutoramento. Nossa! Direto de Buenos Aires para Guanambi. Mudou um pouquinho o clima. Mudar o clima, né? E tá chovendo. Ela não conhece o clima de Guanambi. Não. É que eu trouxe a chuva pra Guanambi. Glória a Deus. Que coisa boa. Débora, como estão os preparativos para a quinta semana jurídica? Bom, Neide, a gente vem preparando para a Semana Jurídica há 7 meses. Então, desde setembro a gente começou a, de fato, montar a programação para ter tantos palestrantes de peso como a Ana, né? Que muito nos honra estar aqui. E aí, desde setembro a gente vem fazendo essa movimentação, sobretudo para a proposta temática, né? Que é um desafio, é um tema que nos sai muito caro, mas que compensa muito o debate, sobretudo na nossa região, e especificamente em Guanambi, porque é um tema que a gente encontra muito nas capitais e a gente tem dificuldade para interiorizar. Por isso esse preparativo desde setembro, e aí a gente montou uma programação que seja densa e que se adeque a várias áreas do saber dentro do contexto jurídico, mas sobretudo numa proposta mais multidisciplinar. A Ana vai tratar de qual tema, Ana? São novas formas de família à luz da Constituição de 88. E como é que está funcionando aí essas novas formas de família de acordo com a Constituição de 88, que eu acredito que não previa isso? Ou já previa? Já previa? Algumas formas, sim. O que acontece? Quando a gente fala de família, a gente pensa o homem, a mulher e os filhos. Só que a sociedade, as relações humanas, elas vão mudando. E aí o direito tem que vir para regulamentar o que já está acontecendo de fato. Então, antes da Constituição de 88, o casamento era a principal forma, o principal formador de uma família. Só que as coisas mudaram. E a Constituição, de uma forma exemplificativa, ela ainda incluiu a união estável, que era uma coisa que acontece há muito tempo, e também incluiu a família monoparental, que é aquela formada por um dos pais com os seus filhos. Mas hoje em dia a gente tem outras formas de família que já são reconhecidas pela jurisprudência, ou seja, pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Superior Tribunal de Justiça, e que a doutrina também já reconhece. Então a Constituição, ela já aceita isso. Deveria ter sido reformulada, não? A Constituição deveria ter sido, mas já Não, na Constituição já tem o casamento, a união estável e a família monoparental. O que acontece, por exemplo, é que ela foi reinterpretada quando você fala de família homoafetiva, que são as pessoas do mesmo sexo, entendeu? Então, eles deram uma interpretação para que fosse admitida esse tipo de família. Então, primeiro o Supremo Tribunal Federal reconheceu a união estável dessas pessoas, porque o princípio básico do direito de família, da família, é o afeto.
Então, se existe o afeto, ele deve ser reconhecido baseado na dignidade da pessoa humana. Aquelas pessoas, elas têm o direito de ter os seus direitos reconhecidos. Então, o Brasil já está avançado em relação a essa parte jurídica. Sim, já. E é sobre isso que você vai tratar. Exatamente. É bom a gente destacar, né, de que o rol constitucional que versa sobre as famílias, ele não é taxativo, ele não é rígido. Ele é exemplificativo, inclusive corroborando pela nossa noção que a gente tem de evolução social. Então, seria errôneo da nossa parte ter uma interpretação literal do dispositivo constitucional, entendendo que só existem formações de famílias tradicionais. E não é a nossa visão, porque a gente entende que o afeto e a forma que a pessoa ela se sente digna em identificar suas famílias pode também ter o reconhecimento jurídico. Outra coisa, até 1977 você não podia se divorciar, então você não poderia casar novamente. Aí em 77 veio a lei de divórcio, então as pessoas passaram a poder ter outros casamentos. E o que trouxe isso também? As famílias reconstruídas, que a gente chama de mosaico. Então, os meus, os seus e os nossos. Ou seja, trazer filhos de outros relacionamentos, entendeu? E ter os próprios filhos também. Então, assim, é um outro tipo de família. E que hoje em dia... Sim. Tá tudo, tudo garantido. Sim, você não conhece alguém que casou novamente, teve novos filhos, ou não teve, entendeu? Cada um já tinha seus filhos e simplesmente casaram, mas tem uma relação anterior, tem filhos anteriores, tem uma história que tem que ser respeitada. As pessoas ainda têm muita dificuldade de aceitar essa nova forma de família? Ou não? Eu acho que ela já acontece no mundo real. Eu acho que o direito, ele vem depois que ele observa que está acontecendo. Aí ele fala, não, precisamos regulamentar isso que já está acontecendo para dar uma segurança para essas pessoas. E qual a importância desse tema na formação do acadêmico aqui de Guanambi? Muita, Neide. Ontem a gente debateu a respeito dos dilemas constitucionais, pegando sobretudo uma herança mais histórica e mais voltada para o direito ambiental. Hoje, nessa proposta, a gente vai destacar a formação constitucional e os embates que tem em cima da discussão tributária com o professor Cláudio Carneiro e também com a professora Ana sobre essa composição plural. Por que é tão importante? Porque muitas vezes a gente observa a evolução da sociedade, mas às vezes o direito ele tem que se atentar não só para expor, mas para resguardar a dignidade da pessoa humana. E quando a gente fala de resguardar a dignidade da pessoa humana, a gente está falando de reconhecer uma determinada pessoa como integrante de uma determinada família, que nem sempre está na nossa visão tradicional ou nem sempre está tão perto ou está tão próxima de nós. E aí, quando a gente traz isso para o ambiente acadêmico, a gente aumenta o campo de visão dos nossos acadêmicos, por mais que não seja uma realidade presencial dentro da casa do nosso acadêmico, mas pode ser do vizinho. E se for do vizinho, os estudantes, sobretudo da área de direito, devem se atentar para isso, devem atentar também para os regramentos e entendimentos dos tribunais que a gente está tendo. Uma coisa que a gente tem que observar muito é porque essa evolução, ela é recente. Então, esse debate que a Ana vai trazer para a gente hoje é um debate recente que vem como fruto de pesquisas, tanto em São Paulo quanto em Buenos Aires. Então, ela vai trazer para a gente esse link e como forma de atualização, mas sobretudo para despertar um critério mais crítico do nosso aluno a respeito da composição familiar. Em termos de preparação para o acadêmico, também envolve o seguinte: aqui em Guanambi o número de dissoluções de casamento é assustador, né? Muito. Das relações. Você não sabia disso, não? Não. O jurídico lhe informa. A Kátia que está Acho que eu vou vir morar em Guanambi, advogar em Guanambi. Pois é. A professora Kátia, que agora está coordenando o núcleo de práticas jurídicas, ela tem relatado isso brilhantemente pra gente. São muitos casos de divórcio. Muitos casos. Não são poucos, são muitos casos. E muitas vezes vem da ausência dessa reflexão sobre a composição familiar.
Será? A pessoa se sentir digna enquanto pertencente a uma forma de composição familiar que nem sempre vai ser a tradicional. Porque para casar ninguém procura ninguém para se orientar, né? Sim. Mas para quando dissolve aí tem que dividir. E o fato de dividir aí recorre à justiça. E aí uma das nossas grandes preocupações é como que essa família foi composta para que todos os direitos dessa dissolução sejam respeitados. E os alunos da UniFG precisam sair assim completamente preparados. Sim. E aí chega a Ana Gimenez, famosa, para poder esclarecer. Vale lembrar que a Ana está presente com a gente, não é só hoje não, porque ela já vem dando orientação para os nossos alunos. Sim. Ela tem um fã-clube interno em Guanambi. Não, eu tenho uma revista jurídica que eu sou diretora, a Débora está no conselho editorial, a editora é lá de Buenos Aires, e os alunos daqui, eu falo, os alunos da Débora, eles sempre enviam artigos junto com os professores e a gente sempre publica, que eu falo que é super bem escrito. Vale a pena. Não, que coisa boa. Nossos alunos estão sempre de parabéns. Inclusive, agora quero mandar um abraço para todos. Dá para assistir a Semana Jurídica sem inscrição? Sem ter feito a inscrição? A gente está fazendo transmissão ao vivo pelo Instagram da UniFG Oficial, também pelo Facebook, e todos os vídeos estão sendo disponibilizados no YouTube. Que bacana. Que todos ótimo. A gente está fazendo uma transmissão ao vivo justamente para a gente compartilhar toda essa experiência, porque a gente entende que também não é um caso isolado, mas que as pessoas que estão em outros países possam ter acesso a essa discussão que nos toca diretamente. Se eu soubesse ontem, eu teria assistido diretamente de casa, que eu fiquei intocada. Mas hoje você assiste. Hoje você pode me assistir, hein? Não, vou. Eu tenho aula. Vou dar meu jeito. Não preocupa, porque o final de semana tá aí e vai ficar disponibilizado no YouTube. Com certeza. Parabenizo. Ana, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Viu? Certo? E desejo mais sucesso ainda para a Semana Acadêmica da UniFG. Aliás, a Semana Jurídica, né, da UniFG. Nós que agradecemos, né? Já é sempre um prazer enorme estar com você. Só frisando em relação às programações, hoje à tarde a gente vai ter comunicação oral, que foram os trabalhos que foram submetidos e aprovados serão apresentados. Hoje à noite a gente tem a Ana e tem o Cláudio, o professor Cláudio, que é o professor do mestrado. Amanhã de manhã a gente vai ter 7 minicursos para os nossos alunos, temas diversos, mais comunicação oral. E à noite a grande mesa de encerramento com o desembargador Wilson Alves e com a doutora Flávia Siqueira. Então, novamente agradeço o espaço. Um abraço super carinhoso para os nossos alunos, monitores, professores envolvidos na organização e, sobretudo, para os nossos palestrantes, né? Como a Ana está representando aqui hoje esses palestrantes. Agradeço a parceria e assevero novamente o compromisso da UniFG em modificar o contexto que ela está inserida. Ok, obrigada também aos nossos ouvintes, os nossos internautas, tá certo? Obrigada a você que interagiu conosco.